Ora, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo semanal. Esta semana vamos aqui falar sobre a atualidade dos mercados, vamos aqui ver as flutuações que observámos na semana passada nos mercados e também os indicadores económicos, o que é que eles nos têm trazido de novo e de que modo é que também podemos aqui beneficiar desta transição, ou pelo menos desta mudança no sentimento do mercado que está a começar a ser um pouco mais de risk-on. Ora, portanto, como o título da apresentação de hoje indica, o otimismo retoma aos mercados. Portanto, a semana passada acabou por ser uma semana francamente positiva para os mercados depois da decisão da Fed. Isto porquê? As declarações de Powell acabaram por ser dovish. Os últimos dados económicos, os outros indicadores económicos, têm mostrado que a economia americana, em particular, está bastante fraca, o que faz com que não haja a necessidade de se aumentar muito mais os juros, pois poderá depois conduzir a economia a um momento muito mais sensível. Isto faz com que as expectativas sobre os juros comecem então a ser revistas em baixa. Na verdade, já não se espera sequer que haja aumentos no próximo ano e as expectativas para novos aumentos este ano são muito reduzidas. Neste momento, como aqui podemos ver no gráfico da que mede as expectativas, espera-se inclusive que no próximo ano os juros comecem a ser reduzidos e isso pode aqui fazer com que, portanto, voltemos mais tarde a entrar num quantitative easing. Dependerá certamente da trajetória também da economia. Mas neste momento falta só haver um comunicado oficial da Reserva Federal para anunciar o fim dos juros, mas tudo indica que poderá efetivamente, portanto, já ter chegado o pico dos juros. Isto porque quando nós olhamos aqui para a atualidade económica, e agora vamos aqui olhar para os indicadores, não só nos Estados Unidos, mas também das principais economias, mas já vamos ver também dos Estados Unidos. Portanto, começando aqui pelos Estados Unidos, vemos que a atividade económica no setor dos serviços e da indústria tem continuado a cair. O único setor que tem recuperado um pouco é o setor que tem estado mais penalizado, que tem sido a indústria. No lado dos serviços, que tem sido bastante resiliente, continua a recuar e os dados até têm saído ligeiramente abaixo daquilo que se prevê. Portanto, volta aqui a mostrar também que, lá está, a atividade económica está a se intensificar e o próximo ano poderá ser efetivamente um ano em que vamos ver que a atividade económica abrandar de forma mais intensa. Ainda assim, quando comparamos os PMIs dos Estados Unidos com o resto do mundo, vemos que estão ligeiramente acima da média. Portanto, se formos aqui a ver, o índice global está nos 50 pontos e quando olhamos dos Estados Unidos e quando olhamos para o índice dos PMIs sobre as outras economias, excluindo os Estados Unidos, vemos que está nos 49.2 e quando incluímos os Estados Unidos está nos 49.3. Portanto, vemos que aqui os Estados Unidos estão claramente numa situação um pouco diferente das restantes economias desenvolvidas. Quando olhamos aqui para outros PMIs, o que é que nós conseguimos verificar? Vemos que claramente que a economia alemã está numa situação muito mais frágil do que outras economias, como por exemplo a China ou o Japão. Vemos também que está bastante abaixo da média, e isto é um dos argumentos também pelos quais nós observamos o BCE, pelo menos na última reunião de política monetária, decidir também manter as taxas de juros inalteradas, embora ainda não seja certo que, ou ainda não há evidências muito fortes de que a atividade económica, de que as taxas de juros no lado do BCE tenham terminado, mas claramente que aqui os PMIs sobre a Alemanha apoiam muito essa decisão. Mais uma vez, vemos aqui que os PMIs na zona euro estão bastante abaixo em comparação com os PMIs na China, nos Estados Unidos e mesmo com a média. Portanto, a zona euro está claramente numa situação um pouco mais fragilizada, o que é curioso porque os Estados Unidos começaram a aumentar mais cedo os juros e o impacto na economia real, portanto, do aumento dos juros nota-se mais nos Estados Unidos do que na zona euro. Isto poderá aqui levantar serias questões no próximo ano sobre o crescimento da atividade na zona euro. Portanto, claramente que este será um tema a acompanhar durante o próximo ano e que deverá aqui contribuir também por vezes, para um clima de risk-off nos mercados, porque há de facto o risco das economias abrandarem demasiado e que pode correr aqui o risco de recessão. A verdade é que o mercado de trabalho continua muito forte, também na Europa, portanto, neste momento, exclui-se completamente esse cenário. Ora, quando olhamos para o índice de confiança entre os consumidores americanos, isto aqui do Conference Board, portanto, não estamos a falar dos dados da Universidade de Michigan, vemos também que os dados têm vindo aqui a recuar novamente, as próprias expectativas
e os dados referentes à situação atual também têm sido revistos em baixa, portanto acaba por ser bom na medida em que o combate à inflação tornar-se ainda mais fácil se houver uma diminuição na procura. Portanto, este é consequência e é aquilo que inicialmente os bancos centrais queriam, era exatamente isto, portanto, aumentar as taxas de juros para arrefecer a atividade económica e que iria se traduzir numa diminuição da procura. Já os dados do NFP, os dados do ADP também, têm mostrado que o mercado de trabalho nos Estados Unidos está a abrandar finalmente a um ritmo mais acelerado. Vemos que o efeito da sazonalidade do verão está a desaparecer e nós neste momento, e os dados da última sexta-feira mostram isso mesmo, portanto, o mercado de trabalho nos Estados Unidos está mais fraco, o que apoia também uma paragem na subida dos juros. Por outro lado, a taxa de desemprego começa também a aumentar, ainda assim a um ritmo bastante reduzido. Quando comparamos o ISM sobre o emprego e o NFP, vemos também que a correlação começa aqui a fazer sentir e começa aqui os dados do NFP a se servirem como leading indicator para antecipar aqui novas mudanças ou uma mudança um pouco mais drástica. Aliás, perdão, é ao contrário. Vemos que os dados do ISM sobre o emprego, vemos que serve como leading indicator para antecipar aqui uma mudança um pouco mais violenta no caso do NFP. Portanto, é expectável que nos próximos meses o NFP continue a dar sinais de fraqueza e eventualmente até intensificar essa fraqueza. Curiosamente, os dados do ADP e do NFP neste último relatório, portanto, referente ao mês anterior, acabaram por estar alinhados. O ADP, referente ao setor privado, mostrou que a economia está a crescer, que as empresas estão a acrescentar menos empregos do que se esperava e no caso do NFP também exatamente isso. Portanto, aqui a diferença, como vemos aqui no gráfico em baixo, diminuiu bastante, tal como já aconteceu também no passado, embora, lá está, a correlação seja um bocado difícil de prever, uma vez que ambos os indicadores variam muito e, de certo modo, acabam por, agora, desde a pandemia, não estar muito correlacionados. Ainda assim, quando olhamos para as vagas de emprego, vemos que são relativamente altas em comparação com o número de empregados. No entanto, é preciso também recordar que os JOLTS servem também como leading indicator e que podem aqui servir para eventuais mudanças no estado do mercado laboral. Com o resultado de tudo isto, vemos que as ILs começam então finalmente a mexer e com isso vemos também as obrigações a mexer. A taxa de desemprego começa a recuperar e existe também uma correlação entre as ILs. Aqui vemos a linha com a linha azul mais clara em comparação com a curva invertida das ILs, a laranja. Vemos que há aqui uma correlação. À medida que as ILs recuperam, aliás, à medida que o desemprego também aumenta, vemos também que as ILs recuperam. E isto poderá aqui fazer com que mais tarde, lá está, as taxas de juros sejam revistas em baixa, é aquilo que se espera no próximo ano, para estimular também a economia. Mas aqui o disparo na curva das ILs, invertida, pode ser aqui um sinal de risco para os mercados e lá está, pode ser um fator de risco que pode marcar o próximo ano, também muito motivado pelo facto das economias começarem então a entrar um período mais lento de crescimento, também por via do impacto da subida dos juros, que tende a ter um delay entre 12 a 18 meses sobre a economia real. Ora, as próprias earnings têm mostrado também exatamente isso. Se olharmos aqui para a situação dos resultados apresentados até então, portanto, praticamente todas as empresas cotadas no S&P já apresentaram os resultados. A média de receita, só aqui para termos ideia, o crescimento ronda os 1,8% em termos homólogos e os lucros também não sobem muito mais dos 2,2%. Ainda assim, no espaço, em termos de surpresas, os dados variam um bocado e acaba por não dar aqui, não haver aqui grandes conclusões que possamos tirar. No entanto, é importante notar que o crescimento tanto dos lucros como das receitas estão a crescer de forma muito reduzida, portanto, em termos marginais, neste último trimestre, o que reflete, mais uma vez, o abrandamento da atividade económica. Quando olhamos para os principais setores, aqueles que têm sido mais beneficiados, aqueles que têm sido mais prejudicados, vemos que a energia lidera as perdas, enquanto que no lado das utilities vemos que começam aqui a ser mais beneficiadas. Portanto, claramente também que aqui o desempenho dos setores mostra-nos, de certo modo, a transição que nós estamos a passar para outros ciclos de mercado que poderão, de facto, disputar aqui alguns outliers consoante aquilo que a economia irá fazer, portanto, em termos de transição, em termos de economia. Ora, ainda assim, em modo geral,
Em termos de earnings, portanto, diria que temos duas principais vencedoras e duas principais perdedoras. Portanto, Microsoft acabou por apresentar resultados muito sólidos em termos das clouds, portanto, acaba por ser um pouco em linha com todas as empresas no setor. Portanto, o negócio das clouds tem aumentado a um ritmo bastante acelerado e consistente ao longo dos últimos anos. Ao contrário da Amazon e da Alphabet, os resultados da Microsoft acabaram por surpreender de forma positiva e fizeram com que as ações também subissem cerca de 3,1%. Já os resultados da AMD também ficaram bastante acima daquilo que se esperava e fizeram com que as ações da empresa subissem quase 10%. Por outro lado, e em sentido oposto, a Alphabet, as receitas, embora tenham saído melhores do que o previsto, os lucros sobre o negócio das clouds, o segmento das clouds, acabou por ficar abaixo daquilo que se esperava e o crescimento do próprio setor nas clouds acabou também por abrandar mais do que se esperava e fez com que as ações da empresa acabassem por desvalorizar bastante após a publicação dos resultados, quase também 10%. Já a Caterpillar, aqui a empresa apresentou ainda assim resultados melhores e lucros do que era previsto, no entanto o aumento dos estoques dos concessionários e a diminuição da carteira de encomendas suscitaram aqui algumas preocupações sobre a procura e lá está também a empresa a ser prejudicada com o ambiente em que nós prejudicada com a atual conjuntura económica. Ora, para esta semana, o que é que nós temos? A semana passada foi uma semana bastante preenchida, esta semana em termos de dados macro também será bastante preenchida, já tivemos alguns dados sobre os PMIs na zona euro. Vamos ter decisão do RBA de madrugada sobre as taxas de juros, vamos ter inflação segundo o IPP também amanhã na zona euro, vamos ter ao longo da semana várias intervenções de membros da FOMC que servirão aqui também para perceber qual é que poderá ser a trajetória dos juros daqui para a frente. No final da semana teremos os pedidos semanais de subsídio de desemprego, vamos aqui ter intervenção do governador do Banco do Japão, que é importante, vamos ter também nesse mesmo dia declarações de Lagarde, Powell, mais uma vez. E na sexta-feira teremos tantas minutas da última reunião do RBA, dados do PIB referente à economia do Reino Unido e vamos ter dados referentes ao índice de confiança dos consumidores, agora da Universidade de Michigan. Portanto, são bastante importantes, até têm um impacto maior do que os do Conference Board que aqui apresentámos. Aqui este gráfico é a evolução das yields, que nos últimos dias têm vindo aqui as yields a caírem bastante, após a decisão da Fed. Ainda assim, eu gostava, e aqui dentro do tema das yields, eu gostava de mostrar aqui um gráfico e aqui uma correlação que existe na qual eu acho que é interessante. Neste gráfico aqui, comparo o índice do dólar com as T-Notes, portanto, com as obrigações. Reparem aqui no gap aliás, na divergência que tem vindo a ser formada e, portanto, tudo indica que esta divergência poderá trazer aqui quedas no índice do dólar e recuperações nas obrigações. Tudo aquilo que nós estamos a ver até então. Já o VIX volta aqui a aproximar-se da zona em que pode voltar a dar sinais de risco. Portanto, aqui o VIX acaba por ser um bom barómetro, um bom proxy para o risco e pode ser aqui interessante, sobretudo nós que temos portfólios de investimento mais de médio e longo prazo, a reduzir alguma exposição a ativos de risco e ganhar exposição a ativos mais defensivos em períodos em que o VIX se aproxima aqui desta zona, que tende a movimentar o mercado, ou então utilizar aqui também, acaba por ser sempre uma estratégia, os derivados para fazer o hedging da cobertura do risco. Portanto, em termos de gráficos, aquilo que eu essencialmente queria mostrar era de facto aqui a correlação que existe e o gap que há, a divergência que há entre o índice do dólar e o gráfico deste T-Note. Reparem que no passado já tivemos vários momentos em que isso aconteceu e todos eles o que é que aconteceu? Tivemos o dólar a cair e tivemos as T-Note a subirem. Portanto, espera-se que algo semelhante agora aconteça e, portanto, poderá aqui abrir um espaço e um leque de oportunidades bastante vasto. Podemos ter aqui a exposição a ETFs, derivados, índices, etc. Portanto, temos aqui vários instrumentos financeiros que podem ser interessantes também consoante o nosso perfil de investimento. Deste modo, portanto, chegamos aqui ao final da nossa apresentação. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida já sabem, podem sempre entrar em contato comigo ou com os meus colegas. E do meu lado é tudo. Resta-me desejar-vos continuação de uma boa semana e bons negócios.